8h06, programa Edição da Manhã, na Rádio Com, temperatura 22 graus, 23,1, a sensação térmica e a umidade relativa do ar está em 87%. Leonardo, vamos à entrevista, às 8 horas aqui no programa. Agora a gente recebe, então, a nossa primeira entrevistada, a Francisca Jesus, que é ativista, educadora popular e presidenta do Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Bom dia, Chica. Bom dia, obrigada mais uma vez pela oportunidade. E sempre estar atentos, né, nas pautas, na mobilização da cidade, isso é muito importante. A gente sabe que nem toda a mídia, né, ela cobre esse tipo de mobilização, mas a Rádio Com está sempre atenta no que está acontecendo na comunidade. Isso é importante para nós. Bom, hoje tem um ato aqui em Pelotas, mas é um movimento nacional, né? Dia 8 de janeiro, né, marca uma lembrança que não pode ser esquecida, né, de 3 anos atrás, quando houve a invasão de golpistas à sede dos Três Poderes em Brasília. Como é que será esse ato aqui em Pelotas, que é denominado Brasil nas Ruas pela Democracia? Então, nós temos um grupo chamado Mobiliza, né? Ali nesse grupo, um grupo de WhatsApp, estão todas as forças de movimentos sociais, sindicais, pessoas também independentes que constroem de alguma forma essas pautas de mobilização e pessoas que estão preocupadas com a conjuntura também não só do país, né, mas também a conjuntura atual social, as construções que respingam também aqui em Pelotas, né? Então, são pessoas que se mobilizam a cada ato nacional, né? Então a gente se junta, faz as reuniões e acompanha os atos nacionais. Então essa mobilização ela vai acontecer hoje, né? Então às 18 horas no Chafariz do Calçadão, mas a concentração, as pessoas vão chegando a partir das 17 horas, né? É importante isso, né? E vai ter esse tempo para as pessoas se organizarem, enfim, e chegando, e às 18 horas, enfim, é o ato. Chica, um outro assunto que acabou entrando junto nas pautas da manifestação de hoje é a defesa da soberania da América Latina após a invasão dos Estados Unidos na Venezuela. E já houve um outro ato nessa semana também, com a participação do PCdoB e de outros movimentos sociais. Então, como que essas duas manifestações se ligam? Isso, na verdade, essa manifestação que houve no dia 4 é uma manifestação que acompanhou manifestações nacionais. Nas capitais estavam ocorrendo na frente do consulado, né, americano. Ressalto que em Porto Alegre houve uma repressão muito forte do governo municipal, do governo Melo, né? Então, vários companheiros, várias pessoas apanharam literalmente das forças policiais. Isso, para nós, é um desserviço, né? Na verdade, é uma repressão sem necessidade, sem precedentes, enfim. Mas Pelotas acompanhou, então, esse ato nacional, né? Essa deliberação nacional, e dia 8 agora, então, esse em função dos acontecimentos no dia 8 de janeiro. É importante dizer que a nível nacional, também hoje acontece com a presença do presidente Lula também um ato em Brasília, né, com a presença de deputados, enfim. Com a expectativa, inclusive, hoje, que o presidente anuncie o veto, né, de forma oficial, o veto ao projeto de lei da dosimetria, que, na verdade, é uma anistia light, né, aos golpistas. Isso. Então tem essa expectativa também, né, não só dos movimentos nacionais, mas também das pessoas, enfim, né, porque é importante dizer que esse projeto da anistia, ele não beneficia somente essas pessoas golpistas, mas também abre precedentes para
crimes hediondos, né? Então a gente não pode ter esse retrocesso na lei, né? E que isso abra precedente para, por exemplo, a gente está no enfrentamento grandioso aí contra o feminicídio e que pessoas se beneficiem dessa brecha na lei, né? Então, vai acontecer esse ato em Brasília, né, com a presença do presidente Lula e essa expectativa. Nas cidades, a mobilização é essa, né, mas já fazendo também esse link com os acontecimentos na Venezuela. Uma das dúvidas da comunidade em geral, e eu tenho recebido muitas perguntas, né, nesse sentido, mas o que a gente tem a ver com a Venezuela? Tem tudo, né? O Brasil é um país de fronteira com a Venezuela. O Brasil, na verdade, ele recebe um número muito grande de venezuelanos, da comunidade venezuelana, né? Então, isso nos atinge também muito, né? Essa perspectiva da invasão, né? E a invasão efetiva da Venezuela pode sim acontecer conosco, né? E não é uma questão isolada, né? Porque Não já é. ameaça a Colômbia, já houve o tarifaço ao Brasil, esse ano é ano de eleição, a preocupação de uma interferência muito forte dos Estados Unidos no processo eleitoral. Né? O Trump já falou que pode fazer em outros países. Sim, também. Inclusive admitiu que poderia fazer o mesmo com a Colômbia. Né? Sim. Sim. Então não é uma questão isolada. Não é uma questão isolada, é uma forma política dele agir, né? E na verdade ele não está sendo apoiado nem pelo próprio país dele, né? Na verdade, as forças políticas internas já se manifestaram, inclusive da extrema-direita, que isso foi um extremismo, né? Na verdade, foi algo que ele agiu isoladamente, que não foi articulado, né? Teoricamente, né? Articulado com essas forças. Mas isso já teve uma manifestação do ministro também da Saúde, que isso interfere diretamente no Brasil, porque nós também vamos ter que agir, o Brasil, né, vai ter que se mobilizar para atender essas pessoas que estão chegando em massa também ao país, de que forma a gente vai ter estrutura para acolher e também os municípios para acolher, né? Então, isso é importante a gente pensar que sim, é uma ameaça real. O Brasil é um país riquíssimo, tem terras raras, tem petróleo, né? Então tem tudo que na verdade, esse ditador lá, o Trump, quer, né? E não é uma libertação ser invadido pelos Estados Unidos, né? Não é uma libertação um povo sofrer as consequências de uma guerra. A Venezuela o seu povo está sofrendo, se conta mais de 80 mortes, né? Em função dessa invasão, mas também muitas casas destruídas, né? Muitas casas de civis destruídas em função dos bombardeios, que ele não parou os ataques, né? Na verdade. Então, isso é importante ressaltar. Chica, pensando um pouco no cenário político de 2023, de quando aconteceu os atos antidemocráticos, no 8 de janeiro, e também pensando, né, um pouco antes até, nas eleições de 2022, como tu vê o 2026 agora, com as eleições para presidente, para governo do estado, como houve uma mudança no cenário político em questão na violência, ou ainda a gente segue com aquelas marcas do que aconteceu em 2023, 2022? Olha, a gente vai ter um ano muito duro politicamente, né, de muitos enfrentamentos. A gente sabe que a extrema-direita está extremamente articulada e alinhada, alguns também com essa política trumpista, né? A gente sabe que o Brasil, ele vive numa democracia que a gente tem que a todo momento, desde o seu início, defender, né, sempre a autonomia, a democracia e também a forma de organização e construção social com que o povo
ali se organiza, né? Então, vai ser um cenário muito duro, muito complicado, um cenário que vai exigir da esquerda uma união muito grande, né? E que a gente possa avançar aí na informação correta, porque vai ter muita fake news, já está tendo, né? Espalhada aí pelos grupos, então isso vai ser bem, bem complicado para nós em 2026. Bom, tem uma questão local também, né, que é essa tensão da Câmara com o Executivo em Pelotas em função das emendas, inclusive com a chantagem da oposição na Câmara, com a ameaça de impeachment do prefeito Fernando Marrone em função dessa questão das emendas impositivas. Esse tema entra na mobilização de hoje ou não? Não, esse tema, ele não, na verdade, não sei se alguma outra força vai trazer essa temática, mas a mobilização de hoje é muito mais de linkar o que está acontecendo também com a Venezuela, né? E do que aconteceu no dia 8 de janeiro no Brasil, né? Que vai fazer aí a gente, na verdade, vai fazer um cenário que tem tudo a ver com a perspectiva fascista, né? Então, isso tudo, essa organização dos atos a nível nacional é mais para isso, e eu acho que Pelotas acompanha essa mobilização nacional, né? No cenário de mobilização local, né, a gente sabe que está muito difícil, a gente sabe que foi um ano duro para o governo municipal, né? Foi um ano de ajustes, né? E ajustes importantes também, não só econômico, mas também de toda a questão em relação da construção com a Câmara de Vereadores. A gente sabe que não está fácil. E o que está acontecendo em Pelotas, a nível local aqui, é o que está acontecendo a nível nacional, né? É o que acontece no Congresso Nacional também, né? E também com essa dificuldade do governo aprovar pautas que são importantes, né, no parlamento. Então, isso, Pelotas, desde sempre, quem estuda história sabe, desde sempre está muito conectado com o cenário nacional. Então, as forças daqui não são diferentes das forças nacionais, né? Então, elas são conectadas, interligadas. Os partidos, eles se comunicam muito, né, no cenário nacional. E pensando nessa questão de espelhar tanto o cenário nacional, e aí hoje na Câmara dos Vereadores a gente tem uma maioria conservadora, e quando a minoria é de esquerda, e nesse meio a gente tem os partidos de centro que cada vez tem mais poder, cada vez tem... Exatamente refletindo o cenário nacional, né? Mas que era por causa da questão dos emendas. Tu vê que de alguma forma a gente consiga sair disso? O que a gente está fadado a ter que negociar com partidos de centro para que um governo de esquerda possa governar e tentar, pelo menos, trazer algo de melhor para a população? A gente só vai sair desse cenário ou avançar, até eu digo melhor dizendo, né? A gente só vai avançar nesse cenário se a gente tiver a unidade da esquerda, né? Sem isso, eles têm unidade no centro, né? Eles têm unidade na extrema-direita. E a esquerda, por mais diversa, plural que ela seja, ela tem algo que é em comum, que é derrotar o fascismo, que é defender a democracia, que é defender a soberania, né, não só do Brasil, mas dos povos, né, e fazer com que a gente avance nas políticas públicas, no acesso a direitos. É isso, a gente só vai ter se a gente tiver a unidade, né. Então, se a gente conseguir unidade, a gente consegue avançar de alguma forma dentro desse cenário. Como é que tem sido observado e qual a sua avaliação sobre a mobilização nesses atos que têm ocorrido, né? Ocorreu esse no final de semana, que teve pouco tempo, né, de preparação.
Mas tem o de hoje, com mais tempo, né, de divulgação, inclusive. Mas qual a sua avaliação em relação à mobilização popular nesses atos que têm sido marcados e realizados? Eu vou falar a partir da onde eu circulo, né? A população, ela está massacrada dentro de um cenário de sobreviver economicamente, né? Então, as pessoas trabalham nesses horários, né? E a gente tem aí acompanhado a discussão a nível nacional da jornada de trabalho, né? Da redução, o que isso vai impactar no tempo. E essa discussão dentro das mobilizações também, né? Eu trabalhei mais de 20 anos no comércio, eu sei bem que tu não pode... tu tem uma escala de trabalho extremamente agressiva, né? Tu, dentro desses horários, tu ainda está no teu horário de trabalho, né? E tu, quando tu sai do teu horário de trabalho, tu tem tanta coisa para fazer que tu não tem tempo, realmente. Para voltar no dia seguinte. Não tem tempo de, nem sequer, muitas vezes, de ligar a TV e ver o que está acontecendo dentro de um contexto. A gente está utilizando muito mais as redes sociais hoje, em função que é muito mais fácil de acessar, e enquanto tu tá no ônibus, tu tá esperando em algum lugar, tu pode acessar alguma notícia, e muitas vezes o que chega, a gente sabe, né, muitas vezes o que chega não é a informação em si que é correta, né? Mas ninguém também vai parar para ler um texto gigantesco da conjuntura, análise de conjuntura política. Alguns leem, sim, outros não tem essa, não tem nem tempo nem forças, muitas vezes, para assimilar tudo que está acontecendo de forma rápida, né, no cenário político. Então, de que forma a gente chega na população? Conversando no mercado, no dia a dia. Tu vai no mercado, tu vai conversando com outro, com aquele trabalhador que está lá naquele comércio local, né? Então, eu acredito que isso tenha muito mais força, né? Claro que as forças sindicais, os movimentos estudantis, movimentos de partido, pessoas independentes que tenham essa oportunidade de estar nesse dia, de fazer ali a manifestação, é importante, é fundamental, né? Que é muito mais o ato ali demarcatório, né? Do que aquela construção em massa do que a gente vê, por exemplo, São Paulo, Rio, que são cidades, Porto Alegre, que são cidades, obviamente, muito maiores, né? Mas a gente tem feito no calçadão justamente por entender que o trabalhador que está ali, ele também vai escutar de alguma forma, né? As pessoas que estão passando, se deslocando para ir para casa ou indo para o trabalho, elas vão passar pelo calçadão, porque é perto de parada do ônibus, enfim, elas vão escutar de alguma forma. Então, é dessa forma que a gente entende que vai propagar, né, na verdade, tudo que está acontecendo, né, de mobilização em Pelotas, enfim. Mas não se tem a expectativa que seja atos de massa, e nem tem essa ideia. São atos de demarcação, de construção coletiva, e que a gente vai depois, no dia a dia, falar com aquele trabalhador, né, que está no seu local de trabalho, que não pode sair, que não pode, muitas vezes não tem tempo de se informar da maneira correta, enfim, do que está acontecendo. E como ir atrás dos jovens? Hoje a gente consegue analisar que a juventude cada vez está mais conservadora, diferentemente do que de outras gerações, onde se pensava muito sobre a questão da rebeldia. Hoje, cada vez a gente vê mais jovens conservadores, até muito ligados a igrejas evangélicas. Como que a esquerda pode chegar aos jovens por meio dessas manifestações? Olha, a gente tem muito, até a Vitória iria vir, né, aqui, eu acabei não, enfim,
É muita coisa que a gente vai, né? A Vitória é uma jovem que ela está organizada dentro de um partido político e isso é importante, né? A gente vê muitos jovens organizados em partidos políticos, né? E militantes, né? Enfim, PCB, a UP e outros, né? Outras forças, e isso, PCBR, enfim, e isso é importante. PSOL, o PT tem muita juventude, né? Também. E isso é importante, é fundamental. O PCdoB também tem uma juventude muito ativa. Mas a gente vê que a massa da população jovem, ela está no mercado de trabalho. Ela está muito dentro do mercado de trabalho. E a lógica do capitalismo e do mercado de trabalho é essa, né? Que tu vá te organizar dentro de uma perspectiva conservadora, né? Dentro de uma perspectiva e de uma lógica de controle, obviamente, né? Então, o jovem periférico, por exemplo, aonde que ele tem um diálogo real do contexto dele? Muitas vezes é dentro das igrejas, sim, porque está dentro dessa lógica do mercado de trabalho e da organização e a construção ali da sua dinâmica de vida, né? Mas a gente tem que mostrar para ele o que é ele estar no mercado de trabalho ganhando muito pouco, muitas vezes menos que bem salário, né? E que isso interfere de maneira real no futuro dele. Ele vai conseguir se aposentar? Não. Ele vai conseguir ter uma vida digna? Não. Ele vai enriquecer? Não. Ele vai conseguir ter a perspectiva, por exemplo, de ter a sua casa própria? Muitas vezes não. Né? Então, isso a gente tem que mostrar para essa juventude, que ela tem que se organizar para lutar pelo acesso a direitos, para lutar e garantir o que já tem, né? Mas também para avançar no que se refere a direitos, e principalmente dentro dos programas sociais. O governo Lula, agora a nível nacional, tem lançado muitos programas voltados à juventude, muitos, de incentivo, de tirar a juventude do mercado de trabalho, garantir bolsas de estudo e, mais que isso, né, garantir a saúde dessa juventude para que ela possa, assim, se qualificar e voltar para o mercado de trabalho de maneira qualificada, digna e ganhando um salário condizente, né, com a sua profissão, enfim, né, não ser precarizada, uberizada, e que isso seja romantizado pela mídia, né. Francisca Jesus, então concentração a partir das 17 horas, o ato ocorrendo às 18, né, no chafariz do Calçadão, né, convite a todos, né, que queiram participar. Eu só vou deixar uma última articulação que está sendo feita, e eu acho muito importante falar, por alguns cidadãos, né, da Venezuela, e eu acho importantíssimo. Hoje, o horário de Brasília, às 11 horas, vai acontecer um encontro virtual com os movimentos sociais e alguns partidos políticos latino-americanos, mas algumas lideranças, né, com o vice-chanceler na América Latina do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela. Então, é uma articulação também que vem de São Paulo, né? E eles pedem a colaboração, estão pedindo a colaboração dessas articulações e lideranças, né, brasileiras. E isso vai ser muito importante, é uma reunião importante e fundamental, que a gente fique de olho nas deliberações, né? Então, o governo venezuelano também está fazendo essa articulação de pedir o apoio dos movimentos sociais e partidos políticos. E ressaltando um último recado, a gente não defende ditadura, a gente defende o povo, né? Então essa é a grande perspectiva. Ninguém aqui está defendendo o horror, e sim a gente defende a soberania dos povos, a população que está sofrendo e sofre muito dentro de um contexto de guerra, né? Então, e a gente tem muitos amigos, enfim, muitas pessoas venezuelanas que vivem em Pelotas também e aqui na região, e a gente, por respeito a essas pessoas e as famílias delas, a gente tem que se colocar na luta também. Tá certo. Tá, Francisca Jesus, muito obrigado pela presença no programa de hoje, sucesso aí nas atividades marcadas para esta quinta-feira. Muito obrigado. E muito obrigado.
Bom, intervalo, 8h31, vamos ao intervalo rapidamente e em seguida estaremos de volta com Edição da Manhã aqui na Rádio Com.